Lovecraft não fundou o medo do desconhecido, mas fundou uma estética a partir de seu ódio. Isso é relevante porque o horror cósmico, popularizado pelo autor, nasce exatamente da tensão que há entre o eu e o outro, a partir da perspectiva de um homem profundamente racista. Apesar desse vídeo não ser diretamente sobre o racismo do criador de Cthulhu, não dá pra fingir que essa camada não existe dentro da obra dele. E isso reabre e aprofunda uma discussão já antiga, mas sempre pertinente, que é: o que fazemos com uma obra que a gente ama, mas que é atravessada por algo terrível? A gente joga fora o bebê com a água do banho? Não, aqui a gente não vai fazer isso. Então, seria possível a gente pensar numa sobrevida do que é bom, ao mesmo tempo que a gente descarta o que é ruim em uma obra de arte? O que acontece quando essa obra é transportada para outra mídia? Para a gente refletir sobre essas questões e algumas outras, a gente vai conversar sobre um conto, A Cor que Caiu do Céu, publicado originalmente em 1927, e, paralelamente a ele, a adaptação de 2019, dirigida por Richard Stanley. Quando uma obra passa da mão de um autor para outro, ela pode mudar radicalmente, e o feitiço pode virar contra o feiticeiro. A história de A Cor que Caiu do Céu é contada por um narrador, que é o nosso protagonista, e o nome não é revelado. Esse narrador se interessa por um acontecimento bizarro em uma fazenda perto de Arkham, a cidade fictícia onde ocorre toda a história. Esse narrador, contudo, não presenciou nada. Ele vai à cidade para questionar um personagem chamado Amy. O relato do Amy, para ser sincero, é especialmente curioso. Algo caiu dos céus em uma fazenda, mais especificamente perto do poço usado para abastecimento de água da família de Nahum. Depois que esse algo caiu, coisas estranhas começaram a acontecer. Um dos pontos mais destacáveis da poética do Lovecraft é o fato de que as personagens são incapazes de descrever o evento que abalou suas vidas. Essa é uma constante no conto. As personagens que se deparam com o objeto não têm capacidades linguísticas de descrever o fenômeno, e isso as leva à loucura. Isso gera um problema que precisa ser resolvido no momento da adaptação para o cinema, pois na literatura, o indizível, indescritível, é facilmente retratado. O autor tem o poder de descrever ou não uma cena. Ele tem as ferramentas o suficiente para retratar um acontecimento por meio de diálogos diretos, indiretos, por meio do fluxo de consciência, ou simplesmente ele pode ignorar a descrição e focar nas sensações e pensamentos de uma personagem. O cinema tem mais dificuldade com isso, com o indizível, com o indescritível, porque a imagem, por natureza, revela o que o texto esconde. Outro problema que existe nessa passagem da literatura para o cinema tem a ver com o narrador. Muito das informações que Amy tem, ele não adquiriu diretamente da fonte primária, Nahum, mas dos pesquisadores que o visitaram. Então existem várias camadas de mediação do relato, do testemunho original, que gera algumas incertezas e torna a narração menos confiável, devido à distância que há entre o fato e o leitor. Em outras palavras, Nahum viveu, Amy viu e o narrador apenas ouviu falar. E como que o cinema lida com essa indeterminação? Enquanto no conto há grandes descrições do espaço de Arkham, Stanley nos transporta diretamente para dentro da dinâmica familiar de Nahum, aqui no filme chamado Nathan, algo que não tem no conto. Outro acréscimo é o personagem que não existe na história de Lovecraft, um personagem chamado Ward Phillips, mas sobre ele a gente volta a falar daqui a pouco. Tudo o que no conto está no campo da imaginação, no cinema é revelado objetivamente pela câmera. Finalmente a gente tem acesso à cor que caiu do céu, e ela é simplesmente rosa neon. Pode parecer um pouco decepcionante para quem esperava uma saída mais ousada para essa indeterminação literária que é central na estética do Lovecraft. Porém, Richard Stanley não é Lovecraft e ele nem tenta ser. Ele acertadamente entende que cinema e literatura possuem capacidades expressivas diferentes, e ele constrói sua narrativa com isso em mente. Há um jogo de ganhos e perdas quando uma obra é adaptada para outra mídia. É muito fácil a gente focar só nas perdas, sem dar o devido valor aos ganhos. Ao abrir mão de tentar representar o indizível do evento cósmico, Stanley se torna livre para explorar outras possibilidades de gênero, narrativa, enredo, seja elas quais forem. A adaptação não é repetição, é transformação.
E essa transformação é motivada pela matéria das mídias, que permitem e limitam diferentes posturas do autor, mas também é motivada pelo desejo de quem adapta em transformar a obra em algo próprio, em algo seu. Qualquer que seja o motivo da adaptação do ponto de vista do adaptador, é um ato de apropriação ou recuperação. Isso sempre envolve um processo duplo de interpretação e criação de algo novo. Essa ideia de Linda Hutcheon, uma importante teórica da adaptação, é às vezes ignorada, principalmente em obras que possuem uma cultura forte de fãs. Essas culturas de fãs normalmente esperam que a adaptação simplesmente replique o enredo que foi feito na literatura para o cinema sem grandes alterações. Tem muito mais a ver com nostalgia, com uma demanda de mercado, do que com a concepção de uma nova obra de arte. Encarar a adaptação a partir de uma perspectiva criativa é principalmente entender que a adaptação é a criação de algo novo, seja no enredo, seja na forma ou qualquer outra coisa. E esse algo novo parte de uma nova lógica de autoria, é um novo autor que está criando. Isso muitas vezes pode chatear os fãs ou até mesmo o autor de uma obra adaptada. Inclusive, nunca pergunte ao Stephen King o que ele pensa sobre o Iluminado de Stanley Kubrick. E se o Stanley Kubrick estivesse vivo, com certeza a recíproca seria verdadeira. Mas então o que é de ganho nessa adaptação? Seria apenas a participação genial de Nicolas Cage? Não, não apenas, mas definitivamente também. Yuri Garcia, no seu artigo A Monstruosidade Xenófoba de Lovecraft, mostra como o racismo e a xenofobia do autor pode ser vista dentro das suas obras literárias, sobretudo na forma como o autor constrói os mitos e a narrativa do indizível. Tem uma questão muito curiosa e reveladora sobre Lovecraft, que é o paralelo que existe entre a forma com que ele retratava os imigrantes em suas cartas, os imigrantes no metrô de Nova York, e a forma como ele descreve na literatura as criaturas cósmicas. Aqui a gente pode até fazer um cruzamento no estilo mesmo do escritor. Claro, o estilo do escritor nas suas cartas e no texto literário, mas existem paralelos que são inegáveis de como ele tratava o outro como esse ser que vem de outro planeta, ou como essa cor que caiu do céu. Para quem tiver interesse, muitas dessas cartas e uma reflexão sobre elas estão reunidas num livro chamado H.P. Lovecraft contra o Mundo e contra a Vida, do Michel Houellebecq, um autor francês. E o próprio Houellebecq, assim como Lovecraft, também carrega no seu estilo literário diversos valores reacionários semelhantes aos de Lovecraft. Inclusive os estudiosos de Houellebecq o entendem como um autorretrato disfarçado. Ao falar de Lovecraft, ele estaria na verdade falando de si mesmo. Mas isso é outra história. O que é importante aqui é o entendimento desse autor que é também reacionário e se identifica muito com Lovecraft, de que a estética do Lovecraft parte do ódio racial. Ele vai entender que o ódio racial é o que provoca em Lovecraft esse estado de transe literário, quando ele descreve os monstros daquela forma onírica, quase cósmica, que é o ponto de partida do horror cósmico. Richard Stanley, sabendo disso, mantém boa parte do enredo do conto de origem, mas faz alterações importantes que posicionam o filme ideologicamente contrário a uma estética do ódio. Stanley acrescenta um personagem chamado Ward Phillips, obviamente uma abreviatura para Howard Phillips, os dois primeiros nomes do Lovecraft, é o HP. Ward Phillips é também um personagem frequente em outras histórias de H.P. Lovecraft e que constantemente é associado à própria figura do autor. Ao fazer essas alterações, o cineasta posiciona sua obra de maneira contrária à obra do escritor, mesmo mantendo boa parte do enredo. O casting de um homem negro para esse papel é muito simbólico. O cineasta que não está interessado em replicar o enredo, mas sim de extrair o ódio racial do horror cósmico, separando as duas coisas. É esse movimento que mantém vivas as narrativas de Lovecraft. Esse esforço de afastar uma origem racista do medo do desconhecido, do medo do cósmico. E onde que o Nicolas Cage entra nessa história? Aqui a gente tem uma pegadinha, porque A Cor que Caiu do Céu, do Richard Stanley, não é necessariamente um terror muito convencional. Ele é muito mais um terror baseado em filme B americano, com uma pegada bem forte na comédia. E o que centraliza esse tom específico é o Nicolas Cage. A gente sabe que o Nicolas Cage é um autor muito polêmico. Ele inclusive foi objeto de estudo de um episódio inteiro de Community, uma série de comédia, que buscava determinar se ele era ou não um bom ator, o que leva um personagem à loucura. E aqui é importante a gente pensar em uma questão para quebrar um preconceito com o estilo do Nicolas Cage,
que nem toda atuação naturalista, que tem o objetivo de atingir um nível de representação do real, é boa. E muitas atuações que se distanciam desse tom naturalista, que buscam uma representação surrealista ou experimental, podem ser excelentes. O Nicolas Cage, em muitos filmes da sua carreira, ele não está tentando atingir um status de naturalismo nas performances. Ele justamente se distancia dele. Quando a gente fala em horror cósmico, algo que vem de outro mundo, bom, parece que não há muito espaço para naturalismo. Então uma atuação comicamente exagerada, que beira a insanidade, parece apropriada para essa obra. E é isso que o Nicolas Coppola, o sobrinho do Francis Ford Coppola, entrega. Um exemplo dessa insanidade é a forma como ele consegue mudar o sotaque no decorrer do filme, para representar esse estado de loucura. É como se a forma dele falar fosse uma equivalência à incapacidade dos personagens do conto de falarem sobre o que está acontecendo. Ele não está falando sobre o que está acontecendo, porque a câmera já mostra. O que ele faz é trabalhar na fala dele justamente para representar esse estado de loucura em decorrência da cor que caiu do céu. A questão continua sendo linguística, mas ela é usada de uma maneira completamente diferente na literatura e numa mídia audiovisual. A leitura de Stanley, na minha opinião, pretende muito mais fazer um exercício de limpar o ódio de Lovecraft do horror cósmico. E a gente aqui vai se referir ao Lovecraft não como uma pessoa, necessariamente, com CPF, uma pessoa normal, mas como um conjunto de traços estéticos e um conjunto de textos que perdura, mesmo após a vida. O racismo de Lovecraft não é uma nota de rodapé na obra dele, né? É o eixo organizador de tudo. Querendo ou não, A Cor que Caiu do Céu dá margem para leituras extremamente racistas da obra. Uma das passagens de encerramento do conto abre muita margem para isso, pois há um movimento de personificação dessa cor. Era somente uma cor que caiu do céu, um pavoroso mensageiro das regiões amorfas do infinito, com uma natureza desconhecida por nós, de regiões cuja simples existência enlouquece o cérebro e nos entorpece com os negros abismos extracósmicos que abrem diante de nossos olhos. Lovecraft, quando andava no metrô de Nova York, sentia nojo das pessoas que eram diferentes dele, ou seja, todos aqueles que não eram brancos ou americanos. Seu ódio, como pode ser percebido em suas cartas, era direcionado não apenas, mas principalmente para os negros e para os imigrantes. Você pode achar que eu estou forçando a barra, mas pensa comigo aqui. Pensa numa cor que caiu do céu e destruiu uma comunidade pacata do interior dos Estados Unidos, enlouquecendo os moradores e os levando à morte. Agora pensa que essa cor, ela tem características humanas. E agora pensa em tudo que a gente sabe sobre o Lovecraft como pessoa, sobre os valores que ele carregava, sobre as cartas que ele dizia e sobre a simpatia que ele sentia por líderes políticos daquela época, que tinham bigodes muito específicos. Parece exagero? Eu acho que não. Porque é justamente isso, quando a gente fala sobre leituras possíveis, é impossível a gente dissociar o autor da obra, porque o autor está na obra, o autor é a obra também. O que a gente pode fazer é encarar a estética desse autor de uma maneira crítica, fazer uma leitura crítica dessa obra, e a partir dessa leitura crítica, a gente fazer um exercício de desassociar uma origem problemática de uma estética que em si só não é problemática. A questão do horror cósmico, ela não é necessariamente e essencialmente racista, mas a origem do horror cósmico para Lovecraft era. E isso está muito claro com vasta documentação em suas cartas e em diversas publicações acadêmicas e críticas. O problema é que muitas obras que reúnem os contos de Lovecraft não fazem essa contextualização. O racismo dele, muitas vezes, é só uma nota de rodapé, inclusive na edição que eu tenho. Mas se a gente for procurar mais a fundo nas cartas e entender quem era essa pessoa, a gente percebe que o racismo e o ódio atravessa a pessoa e fundamenta o autor. Se você quiser saber um pouco mais sobre essa questão da leitura e do entendimento de que o texto literário é um jogo que pode ser lido de diferentes formas, jogado de diferentes formas, tem um vídeo aqui no canal sobre Silent Hill e Casas Estranhas que eu falo um pouco mais sobre isso. Se te interessa, vai lá. Mas aqui o Richard Stanley não fez um filme panfletário que apontou os canhões do cancelamento para Lovecraft com o intuito de destruir a reputação de um autor já morto. Não é por aí. Ele compõe a obra a partir de personagens que vão contra tudo aquilo que Lovecraft gostaria. Inclusive, esse mesmo trecho que eu li há pouco, ele aparece integralmente na cena final do filme, só que ali ele é recitado por Ward Phillips, um homem negro. Ou seja, justamente ele fala a passagem que mais abre espaço para uma leitura racista. Detalhe, esse personagem no filme é o único que possui um final positivo. É como se o Richard Stanley estivesse passando uma mensagem para Lovecraft. Eu vou pegar o que é bom
e eu vou sacanear o que é ruim. Stanley não tá criticando ou atacando Lovecraft de maneira direta, né? Ele tá fazendo uma coisa muito mais refinada. Como disse o Alexandre Link, do quadrinho da Sarjeta, num vídeo que ele fez sobre uma adaptação de Lovecraft, a gente tem que pensar nessas obras de arte a partir de uma lógica de saque. A gente saqueia o que é bom. Eu acho que o Richard Stanley faz isso e vai além. Ele saqueia o que é bom, que é a estética do horror cósmico levada ao cinema, mas ele faz algo além. Ele avacalha o que é patético, ele esculacha o que é ruim. Ele desmonta, ele vira do avesso e ele reconstrói. No filme, o ódio não é a base da estética, é o alvo.